Amém, Senhor. Mais uma vez pedimos da Tua parte iluminação, entendimento e mudança dos nossos corações para nós vivermos conforme a Tua vontade revelada na Tua Palavra. Fale aos nossos corações, por favor, no nome de Jesus. Amém. Antes de iniciar a exposição do trecho nesta manhã, eu trago para vocês um voucher, um vale viagem, elaborado pela agência de turismo Bianca Tour, para cada um de vocês. Me procure no final do culto, por favor. Uma estadia totalmente paga, um resort, uma viagem com um pouso completo, quantidade ilimitada de acompanhante, para as ilhas Koh Phi Phi Don, na Tailândia. Um arquipélago paradisíaco, paisagens impressionantes, onde estão localizadas uma das praias mais belas do mundo. Você vai poder desfrutar desse passeio de iate, por exemplo, entre rochas, entre rochedos enormes. Lá também há piscinas naturais lindíssimas, com águas cristalinas, tudo à sua disposição. Só tem um detalhe: você vai ter que se virar para chegar lá. Você vai ter que pesquisar os voos que são necessários, as conexões nos aeroportos do Brasil para a Tailândia, porque, sinceramente, eu não sei como chegar lá. E o voucher não tem nada sobre como chegar nas ilhas Phi Phi Don, na Tailândia. É claro que essa introdução é uma brincadeira, e eu usei essa introdução do Vale Viagem para as ilhas lá na Tailândia, para que você de início reflita no que nós vimos na última exposição. Jesus, ele consolou os seus discípulos, ele disse para eles que Jesus estava indo para o Pai e que ele iria preparar moradas, ok? Mas ele não disse como chegar lá. Como chegar na casa do Pai? O que fazer? Como fazer? Qual é o caminho? Jesus, então, não somente apresenta o consolo para a perturbação que abatia o coração dos seus discípulos, mas agora, capítulo 14, continuando do verso 4 até o verso 15, ele mostra como chegar até a casa do Pai, onde há muitas moradas. Aleluia! Como ter acesso a Deus. E dentro desse texto, desse contexto, do versículo 4 até o versículo 15 do capítulo 14 de João, nós vamos ver o sexto eu sou. Nós já vimos 5 até agora. Hoje veremos o sexto. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Capítulo 14 de João, versículo 4 até o versículo 15. Diz assim as Sagradas Escrituras: E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores farás, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus continua aqui a sua fala desta forma, versículo 4: E vós sabeis o caminho para onde
vou. Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês, porque eu vou preparar-vos lugar. Agora ele fala: vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ou seja, nosso Senhor Jesus, ele testa a fé dos seus discípulos a respeito dele mesmo, fazendo os discípulos pensarem que Jesus é o único Salvador, o único Redentor, o único mediador entre Deus e os homens, homens para com Deus. Jesus, que estava ali perante eles, é o único meio para Deus e a vida eterna. Por isso ele fala: vocês sabem o caminho, vocês já têm convicção de quem eu sou, diante de tantos sinais, diante de tantos prodígios, daquilo que eu já ensinei a vocês. Eu falei da parte do Pai, eu me manifestei a vocês, Deus se manifestou a vocês através de mim, não é mesmo? Vocês sabem, não sabem? E a resposta de Tomé foi, ele fala por ele e pelos do grupo, e pelo grupo todo, né? Versículo 5, disse de Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Mas, meu Deus, agora, nos 45 do segundo tempo, nós não sabemos por onde vai, e mais do que isso, como saber o caminho? Eu não sei aonde é, eu não sei como chegar. Igreja, esta resposta de Tomé revela o quanto a fé dos discípulos e a nossa fé oscila. Não é que eles não tinham fé, mas a fé tem altos e baixos. Eles não deixaram de crer. Tomé não está dizendo: agora nós não acreditamos no Senhor, não sabemos nada do Senhor. Não é isso, eles criam. Eles criam. Mas a fé é oscilante. Nós precisamos clamar a Deus constantemente que fortaleça e aumente a nossa fé. O apóstolo Paulo, escrevendo por várias vezes, falava que o progresso da vossa fé aumente. Progresso, por que progresso? Porque é algo que cresce, é algo que não vem no último grau. Nós temos fé, mas nós precisamos que a nossa fé, através da comunhão com o Senhor, os meios da graça, a nossa fé aumente, a nossa fé fique madura, a nossa fé cresça. Por isso, de antemão, eu já apresento uma aplicação para a igreja. Respeite o agir de Deus na vida do outro irmão, no que se toca a fé, no que toca a fé. Porque às vezes você tem fé, uma fé que move montanhas, mas o irmão ainda não tem, e você quer que o irmão tenha. Respeite o agir de Deus quanto à fé no coração de cada um. Deus trabalha o crer no seu coração, no meu coração, no coração da igreja, mas não de forma igual. Cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu crescimento. Então ore ao Senhor para que, por exemplo, se você vê que o seu irmão está com pouca fé, ore por ele, para que o Senhor aumente a fé do irmão. Por 3 anos eles estiveram com o Senhor Jesus, vendo a manifestação do seu poder e do seu ensino, e eles criam em Jesus. Eles estavam certos que perante eles estava o Messias, estava o Salvador da nação de Israel. Eles criam nisso, só que eles ainda não haviam compreendido exatamente quem era Jesus, que Jesus era o próprio Deus ali perante eles, e que Jesus veio como o caminho para levá-los ao reino celestial. Por isso essa resposta de Tomé. Como a própria palavra de Deus vai mostrar mais para frente, tudo isso vai fazer sentido para os discípulos, lá na frente, apóstolos. Isso após a ressurreição de Jesus, após a ascensão de Jesus, a subida de Jesus aos céus, isso tudo vai fazer sentido para eles. Só que agora ainda não. Quando Jesus ressuscita e sobe aos céus, Atos, no início do livro de Atos, diz que a partir daquele momento eles lembraram do que Jesus falou, eles lembraram do que Jesus fez, e tudo fez sentido para eles. Aí petrificou essa fé no coração de 11, depois mais um, Matias, e depois mais um, Paulo, e fez com que esses homens virassem o mundo de cabeça para baixo, pela convicção que eles tinham no seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a resposta de Jesus é certeira e revela mais um eu sou, como eu disse para vocês no início, dos 7 constantes aqui no Evangelho de João, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus:
Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aqui Jesus não está dizendo, ninguém vai ao Pai. O que ele diz? Ninguém vem. Por quê? Porque Ele e o Pai são um. Ele não está dizendo que Ele está aqui e o Pai está lá, no sentido de serem deuses diferentes. Ninguém vem ao Pai, porque eu também sou Deus. E Deus, aqui é mais uma prova bíblica sobre a Trindade, a existência de Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus fala, ninguém vai ao Pai para lá. Não, vem, porque Ele e o Pai são um. Deus estava ali presente, apesar de serem pessoas distintas à Trindade, mas é um único Deus. E ali estava Deus presente na frente dos 11. Eu sou aquele que vou preparar o lugar, eu sou aquele que através do qual vocês vão chegar na casa do Pai, onde há muitas moradas, eu sou o único acesso a Deus e a vida eterna, diz Jesus, o único. Agora veja que magnífica essa correlação que Jesus faz dele para com o Antigo Testamento, especificamente com relação às portas do tabernáculo. Vocês receberam aí uma imagem que eu imprimi, é uma reprodução do tabernáculo. Resumidamente, o tabernáculo possibilitava o acesso dos pecadores a Deus, por meio de diversos ritos cerimoniais. O pecador, para se chegar a Deus, ia para o tabernáculo, representando a presença de Deus no meio do povo. Então veja, a primeira porta do tabernáculo, ela era conhecida em Israel como porta chamada Caminho. É a primeira porta, é a única que dava acesso do arraial de Israel para dentro do tabernáculo, para o átrio. O átrio era como se fosse o quintal ali do tabernáculo. Ali existia um caminho e alguns utensílios, a bacia de bronze, por exemplo, era um deles. E era o lugar onde os pecadores se achegavam para fazer os seus sacrifícios, tanto de confissão de pecados quanto de adoração. Essa porta não tinha tranca, ela estava sempre aberta para aquele que precisasse entrar e se apresentar para oferecer os seus sacrifícios de arrependimento e de perdão de pecados. A porta Caminho. Segunda porta, porta Verdade, era comumente conhecida na nação de Israel pela porta Verdade. É a segunda porta do tabernáculo, ela dava acesso do átrio para dentro da tenda, aquela tenda que era armada dentro do tabernáculo, mas um primeiro cômodo, que era chamado cômodo do santo lugar. Primeiro momento, primeiro ambiente, onde só os sacerdotes podiam entrar. Não era uma porta de madeira, ela era uma cortina que tinha querubins bordados nessa segunda porta, porta chamada Verdade. E a terceira porta, a porta chamada Vida. É a terceira e última porta do tabernáculo, dava acesso do lugar santo para o Santo dos Santos. Os irmãos lembram, a igreja lembra que dentro ali da tenda existiam dois ambientes, o santo lugar e o Santo dos Santos. O Santo dos Santos tinha o quê? A Arca da Aliança. Ali era o local realmente de encontro, da presença do Senhor. Somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Caminho, verdade e vida. Qual é o acesso para Deus? Jesus. É magnífico isso. Jesus está dizendo aos seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Thomas A. Kempis, meditando sobre esta autorrevelação de Jesus, ele escreveu, siga-me, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sem o caminho não há como ir. Sem a verdade não há saber. Sem a vida não há viver. Eu sou o caminho que você deve seguir, a verdade que você deve crer, a vida pela qual você deve esperar. Eu sou o caminho inviolável, a verdade infalível, a vida sem fim. Portanto, aqui na revelação deste eu sou de Jesus, ele apresenta com muita clareza a exclusividade do
cristianismo. Para alguém ser salvo e aceito por Deus é somente por meio de Jesus. Não há outro caminho. Quando Jesus declarou isso, ele não disse: eu sou um caminho. Não, ele disse: eu sou o caminho. Só tem um acesso para Deus, e é através de Jesus Cristo. Não dá para se admitir outro caminho, outro acesso, outro meio que conduz a Deus, a não ser Jesus Cristo. E nós temos que sair por aquela porta pedindo ao Senhor que Ele tire o humanismo do nosso coração. Porque muitas vezes vem dúvida em nossas mentes, quem sabe, pensando: mas só um caminho. Só um caminho. O único caminho é Jesus, que dá acesso a Deus. E Jesus dá mais uma chacoalhada aqui nos discípulos. Ele prova a fé dos discípulos no versículo 7. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. O que Jesus está falando para eles? Deus está aqui perante vocês, e vocês estão falando que vocês não conhecem. Então no versículo 8, Filipe faz uso da palavra para apresentar, quem sabe, uma solução para essa fé oscilante dos discípulos. Ele diz assim: nós não sabemos por onde o Senhor vai, nem qual é o caminho. O Senhor está dizendo que o Senhor é o caminho, a verdade, a vida, ok. Mas Senhor, eu tive uma ideia aqui, versículo 8, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Veja que esse pedido de Filipe para Jesus é como se ele dissesse assim: Senhor, não precisa explicar mais nada para nós. Faz só um favorzinho, mostra o chefe, mostra o Pai. Se a gente tiver uma visão de Deus agora, pode ter certeza que as dúvidas vão embora, aí nós vamos crer mesmo. Só mostra Deus, todas as perguntas serão respondidas. Foi isso que Filipe induziu. Mostra o Pai. Tá bom, Senhor, o Senhor está dizendo que o Senhor vem do Pai, que o Senhor e o Pai são um, ok, mas para a gente crer verdadeiramente mesmo, mostra Deus agora. Filipe estava pedindo aqui o que acontecia no Antigo Testamento, chamado teofania. Teofanias eram as manifestações de Deus, Deus aparecendo ao povo. Teofanias, manifestações visíveis de Deus. Mas que pedido de Filipe, né? Que absurdo. Mas muitas vezes nós hoje estamos fazendo o mesmo, quase o mesmo, quem sabe. Senhor, eu só quero ouvir a tua voz do céu. Fala, Senhor. Fala comigo, Senhor, porque aí eu realmente vou saber que o Senhor existe. Ou Senhor, se a pessoa falar sim, eu vou acreditar que é o Senhor. Se a pessoa falar não, eu vou acreditar que não é o Senhor, ok? Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Sabe por quê, igreja? Porque não é fácil para a nossa natureza carnal andar por fé, sem muitas vezes ver nada, sem muitas vezes sentir nada. Isso é viver pela fé. Então muitas vezes nós agimos como Filipe. E olha só, irmãos, Filipe queria ter uma visão de Deus, e Jesus responde com a encarnação, Deus entre os homens. Qual foi a resposta de Jesus? Versículo 9 até o versículo 11. Filipe, este encontro que você está me pedindo já vem acontecendo há 3 anos. Olha só o versículo 9. Disse-lhe Jesus: Filipe falou assim: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe fez isso, falou isso para o Senhor. E o Senhor falou: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco. Mas por que Jesus não falou assim? Filipe, há tanto tempo o Pai está com vocês. Por quê? Porque Ele e o Pai são um. Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês. A encarnação, o Deus entre os homens. E não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus agora ele dá o detalhe do detalhe. Jesus fala com
muito claramente para os seus discípulos agora. Durante 3 anos, aqueles discípulos literalmente andaram com Deus, conversaram com Deus, dormiram com Deus, tomaram café da manhã com Deus, riram com Deus, choraram com Deus, se divertiram com Deus. Deus estava ali com eles há 3 anos, falando com eles, demonstrando o seu poder perante eles através de milagres e prodígios. Deus estava ali perante os discípulos. É verdade que seria tão mais fácil para nós se Deus mostrasse tudo tão claro, né? Tão claro, visivelmente, nos dando resposta para tudo, mas a resposta de Deus é esta para você e para mim. Ei, há 2000 anos eu tenho falado com a igreja e falo com você hoje. Creia na encarnação, no que eu tenho falado, no que eu falei para você. Há 2000 anos eu já revelei o que eu quero para você. Creia nisso que eu deixei para você, igreja. O caminho de Deus para nós é o caminho da fé nele e em sua palavra, quem sabe sem sentir nada, quem sabe sem ver nada, mas crendo firmemente em sua palavra, que é o meio que Deus deixou para a sua igreja conhecê-lo. Como que você conhece Deus? Como você se relaciona com Deus? Através da palavra dele. Para nós vivermos nesse mundo agradando a ele, firmes na vontade revelada dele, que é a Bíblia. O pastor Augusto Nicodemos disse certa vez que se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Se você quer ouvir a voz de Deus audivelmente, leia a Bíblia em voz alta. Ah, mas é só isso, Rodrigo? Não, é tudo isso. É tudo isso. Agora, encerrando essa parte da fala de Jesus aos seus discípulos, desse trecho que nós estamos expondo, Jesus ele busca animar os discípulos, encorajá-los da seguinte forma, versículo 12: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aqui Jesus como que dá uma virada. No início do capítulo 14, a igreja se lembra que Jesus percebe que os discípulos estavam perturbados, estavam abatidos, estavam confusos. Ele então consola o coração dos discípulos, mas à medida que a sua fala se desenrola, agora ele encoraja, ele anima os discípulos. Ei, vocês que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço, e farão obras maiores. Parece que os discípulos: é mesmo, Senhor? Opa, está melhorando a coisa. Olha, eles estavam para baixo. O Senhor vai embora, vai deixar a gente? Ah, é, Senhor? Deu uma empoderada nos discípulos, né? Só que nós precisamos entender que Jesus está dizendo aqui o seguinte: primeiro nós temos que identificar um pressuposto. Jesus é Deus e Jesus é homem. Tudo aquilo que Jesus faz e fez como Deus, ninguém que crê consegue fazer. Entendeu? Obras aqui é tudo aquilo que Jesus faz no poder do Espírito Santo, sim, mas enquanto homem. Pressuposto estabelecido, ok? Ok. Porque tem muita gente no evangelicalismo atual, então, eu vou fazer obras maiores que Jesus. E já quer derrubar a parede, já quer curar com as mãos, e já quer, né, fazer com que o monte fumegue. Não é isso. Não é isso que Jesus está dizendo. Obras iguais e maiores. O que quer dizer isso? É tudo aquilo que Jesus fez pregando sobre o reino de Deus. Você consegue fazer isso? Consegue. Discipulando pessoas, você consegue fazer isso? Consegue. Abençoando pobres e necessitados, tendo compaixão pelos excluídos, sendo defensor da justiça, da reta justiça. Você consegue fazer isso? Consegue. Os discípulos de Cristo, e não somente os discípulos, mas todos os que creem, Jesus disse, farão tudo isso e
obras maiores do que esta. Mas em qual sentido que é maior? É mais poderosa, assim, aquela que realmente balança a pessoa? Isso diz respeito ao alcance. Em verdade vos digo, presta atenção. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, vírgula, porque eu vou para junto do Pai. Olha só, Jesus ele está indo para junto do Pai. Isso significa a morte e a ressurreição dele e a ascensão dele. Ele foi para junto do Pai. Então, após a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, o Espírito Santo foi derramado. Você lê o início dos primeiros capítulos do livro de Atos. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, aqueles que creem, e com isso a igreja ela foi estabelecida, ela foi capacitada, ela foi incumbida de realizar as obras de Jesus em uma dimensão, um alcance muito maior do que Jesus realizou enquanto homem aqui na terra por 3 anos, considerando o seu ministério local. É nesse sentido que Jesus está dizendo sobre obras maiores farás. Veja, o Cristo vivo continua realizando, agindo por suas obras neste mundo através da igreja, dos que creem, o seu corpo espiritual atuante, operante, aleluia. E sim, a obra da igreja é com um alcance muito maior do que o alcance do que Jesus fez sozinho. Territorialmente falando, geograficamente falando. É isso. É isso. E mais, veja o versículo 13 e versículo 14. E tudo quanto pedires, esse aqui é bom para nós ficarmos bem fortes, quer ver? Ó? E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. Epa! A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Glória a Deus. Aleluia. Só que aqui não é um cheque em branco que Jesus está dando para você e para mim, como dizendo assim, ó, assinou o cheque, toma. Se você pedir dinheiro no meu nome, eu te dou. Estou dando esse poder para você. Se você pedir propriedade, em meu nome eu te dou. Se você pedir uma esposa, um marido, uma esposa submissa, como nós vimos na IBD, eu te dou. Pede no meu nome, que você vai conseguir tudo. Não é isso. Não é isso. Essa promessa está no contexto da igreja fazer as obras neste mundo para a glória do Pai. A igreja ora, a igreja pede em nome de Jesus para ser fortalecida e cada vez mais capacitada pelo Espírito Santo a continuar as obras que Jesus começou. Amém. Você vai proclamar o Evangelho, não vai? Você vai falar do reino de Deus, não vai? Ore em nome de Jesus, Senhor, me capacite. O que vai acontecer? Ele vai te capacitar. Amém. Você vai suprir os necessitados, como uma obra do nosso Senhor Jesus. Ore em nome de Jesus. Para realizar essa obra, Deus vai te dar graça, vai te capacitar. Você vai proclamar a reta justiça, a existência de inferno, o arrependimento para os pecadores. Jesus pregou isso? Pregou. Você vai orar em nome de Jesus. Jesus, Senhor, me capacite. Senhor, me dê coragem para falar do que a pessoa é pecadora, que ela precisa se arrepender. Em nome de Jesus, amém. Ele te capacita? Te capacita. É nesse contexto que Jesus fala, aquilo que nós pedimos no nome dele, ele fará, para nós realizarmos as obras para a glória do Pai. Gente, quando a gente tira um texto do contexto, vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Tem muita gente pegando esse texto aqui e como se fosse assim, algo como uma varinha mágica, né? Ou como o poder de raio laser, para realizar as coisas. Não, um texto fora de contexto gera um pretexto de engano, de erro absurdo. Leia dentro do contexto. O importante é você ler o texto dentro do fluxo do texto, ok? Obras mais abrangentes. Isso é obra maior. Mas só isso, Rodrigo? Eu vou responder para você de novo. Tudo isso. Tudo isso. Mas e milagre, Rodrigo? Olha, eu queria fazer uns milagres. Milagre
é da parte de Deus, não é da nossa parte. Milagre é só para Deus. Ah, mas eu queria ser usado por Deus para realizar milagre. Não, mas não é você que faz, é Deus. Esse contexto aqui não é sobre realizar milagres. Finalizando, sabe qual é uma das maiores obras que nós realizamos em nome de Jesus, que impacta o mundo caído, corrompido, rebelde e perdido? Sabe qual é? As pessoas veem de fato que nós amamos a Jesus e que nós dizemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Sabe qual é a obra grandiosa que Jesus realizou e deixou para a igreja realizar ainda maior? Sabe qual é? Sabe? Obediência. Ah, Rodrigo, mas aí é difícil, né? Eu queria algo que eu aparecesse assim. Rodrigo, você precisa aprender a obedecer. É uma obra grandiosa que impacta o mundo. A igreja é vista no mundo e pelo mundo como uma instituição, um organismo que obedece. O mundo vê a igreja como um organismo que obedece incondicionalmente o seu Deus, porque ama o seu Deus, porque quer viver para Ele. Isso o mundo olha para a igreja, ou tem aversão dela, ou alguns, através da eleição, da salvação, se entregam a Jesus Cristo por meio dessa obediência da igreja, vendo a igreja obedecer o seu Senhor. Obra grandiosa na igreja, no mundo, levantando a bandeira da obediência. Senhor, como eu preciso aprender. Que as pessoas vejam que eu sou obediente ao Senhor, mas não é para a minha glória não, é para a glória de Deus. Que eu abro mão de tudo na minha vida para obedecer ao Senhor, que eu renuncio os meus desejos, os meus prazeres, a minha carne em obediência ao Senhor. Essa renúncia impacta o mundo. É isso que a igreja deve fazer. Versículo 15. Parece que no contexto que Jesus fala outra coisa, mas não, é no contexto de realizar obras maiores, grandiosas, para a glória de Deus. E Jesus fala: vocês querem realizar uma obra? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Perceberam? Nesse contexto? Senhor, que obra grandiosa é obedecer ao Senhor. Quebra o meu coração desobediente, Senhor. Me dê arrependimento das minhas desobediências, das minhas relutâncias, das minhas teimosias contra a Tua vontade, Senhor, para que a minha vida glorifique ao Senhor e impacte o mundo através da obediência. O nosso Senhor Jesus amou o Pai e foi perfeitamente obediente. Nós devemos também fazer o mesmo, amar a Jesus e guardar o que Ele nos manda. Guardar aqui é a conjugação de entender e praticar. Guardar no coração, guardar os mandamentos do Senhor. Eu recebi o mandamento do Senhor e eu pratico os mandamentos do Senhor. Assim você prova que você ama ao seu Senhor. Daqui para frente Jesus vai falar muito sobre isso. Se vocês me amam, pratiquem os meus mandamentos. E João, na primeira carta dele, ele vai falar muito sobre isso que Jesus ensinou para ele diretamente, ali bem pertinho. F.F. Bruce disse o seguinte: o amor e a obediência a Deus estão de tal forma entrelaçados um com o outro, que a existência de um implica a presença do outro. Amor e obediência. Você que é pai, você que é mãe, quando seu filho desobedece, ou melhor, quando seu filho obedece, você fala: meu filho me ama. É isso. Como meu filho me ama. Fico tão contente quando ele me obedece. Ele me ama. E o filho, nesse prisma agora do lado do filho, o filho quando obedece fala: eu amo meu pai, por isso eu obedeço. Por isso eu obedeço. Conclusão. Levando-se em conta então tudo o que nós vimos e nós aprendemos hoje, eu faço duas perguntas para nós refletirmos. Primeira, será que há salvação em outras religiões? É uma pergunta retórica, porque nós sabemos a resposta. Mas nós precisamos realmente ser sinceros com a nossa própria mente, porque tem hora que falamos: mas e aí? Outra pergunta: será que no final de tudo Deus não vai misericordiosamente perdoar a todos, receber a todos, afinal Ele é amor?
esse texto é como uma machadada no nosso humanismo. Qual o texto? O eu sou do Senhor. Não há outro caminho para Deus. Ou a pessoa crê em Jesus e é salva, ou ela não crê em Jesus e está condenada. Este texto nos ajuda a ver com muita clareza que fora de Jesus Cristo não há possibilidade alguma de salvação. Não há outro caminho. Não há outra possibilidade. Não há. Fora de Jesus não há salvação. Solos Christus. Um dos lemas da reforma. Somente por Cristo. E esta é a proclamação e a resposta da igreja para o mundo perdido, que ele está indo a caminho do inferno. Nós devemos anunciar arrependimento de pecados, dizer que Jesus é a verdade, que Ele é a vida para aquele que está morto, que Jesus é o único caminho para Deus e para o seu reino celestial, e você tem que sair daqui convicto que não há outro caminho. E você que não crê em Jesus Cristo, nesta manhã, só há uma saída para você: se render a Jesus Cristo. Amém. Creia que Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida, e entregue-se a Ele, porque senão o caminho do inferno é o seu destino. Eu encerro com uma escrita de Ambrósio de Milão, século IV. Ele escreveu: Cristo é tudo para nós. Se queres curar-te de uma ferida, Ele é o médico. Se estás oprimido pela iniquidade, Ele é a verdade e a justiça. Se precisas de ajuda, Ele é a força. Se temes a morte, Ele é a vida. Se estás nas trevas, Ele é a luz. Se desejas o céu, Ele é o caminho. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Amém.